Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início à nossa semana 4, a última semana do PET 3. E nessa semana nós vamos estudar o processo de urbanização, o espaço urbano, metrópoles, metropolização, áreas metropolitanas, megalópolis, rede urbana, hierarquia urbana e corporação. Bom, vamos lá? Processo de urbanização e espaço urbano. Aqui, pessoal, eu vou falar de uma maneira geral, né, de como aconteceu o processo de urbanização na maior parte das cidades. Então, com a mecanização do campo, a produtividade das lavouras ganhou um impulso para atender a demanda dos grandes centros urbanos. Porém, o desemprego gerado fez com que o movimento migratório de famílias camponesas em direção à cidade consolidasse a dinâmica do êxodo rural. Então, o êxodo rural, para quem não sabe, é uma expressão usada para a saída das pessoas do campo e vir para a cidade. Aqui eu estou falando de uma maneira atual, né? Mas quando aconteceu o processo de urbanização, a formação lá das primeiras cidades, foram quando a primeira revolução industrial, as indústrias se instalaram, né, nas cidades e as pessoas saíram e vieram para a cidade em melhores condições de vida para poder trabalhar nessas indústrias, tá? Então, o processo de formação, desde quando começou, surgiu lá na primeira revolução industrial. Os centros urbanos oferecem serviços e uma grande oferta de mercadorias, que atraíam os moradores do campo e provocaram uma aglomeração urbana. Nos centros urbanos, a gente tem uma variedade de exercícios e também uma variedade de mercadorias. Isso também foi o que atraiu as pessoas do campo a morarem na cidade. O processo de urbanização caracteriza-se pelo aumento de população urbana e diminuição da rural. Para receber um contingente populacional tão expressivo, a cidade apresenta uma estrutura organizacional que define e caracteriza seu espaço. Então, aquele espaço ele só é considerado urbano quando a população daquele espaço for maior do que a população rural que fica ao lado desse espaço. Então, se a população for maior do que a urbana, for maior do que a rural, aquele lugar é considerado um espaço urbano, é considerado um espaço urbanizado. O processo de urbanização ocorreu de uma forma desigual aqui no Brasil. A rede urbana, nas regiões Sudeste e Sul, são as que mais apresentaram melhor infraestrutura, com um dinâmico desenvolvimento industrial e econômico. Então, o processo de urbanização ocorreu de uma forma diferente, né, desigual. Então, a gente tem regiões, como a região Sudeste e Sul, em que a urbanização foi bem maior, foi bem mais intensa, tá, do que as outras regiões. A gente sabe, né, que uma das primeiras cidades a surgirem foi na região do Nordeste, que foi ali que chegaram, que foi a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Porém, aqui, né, o processo mesmo de urbanização ocorreu nessas duas regiões, Sudeste e Sul. Metrópoles. Então, vamos falar um pouco desses termos, né? Como é que as cidades são caracterizadas. Então, o que seria uma metrópole? Metrópole é uma cidade que ela tem um elevado desenvolvimento urbano, que organiza em torno de si uma centralidade responsável por estabelecer uma rede composta por cidades a ela dependentes, compondo uma densa rede urbana onde se concentram as principais atividades, os principais empregos e capitais de uma determinada região. Então, metrópole é aquela cidade que ela tem uma grande importância, ela tem um grande desenvolvimento, e as cidades que estão ali ao redor dela dependem dessa cidade. Então, essa cidade, né, que tem essa característica é chamada de metrópole. Aqui no Brasil, a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, João Pessoa. As metrópoles surgiram concentradas em inúmeros serviços
e opções de comércio. Estamos acostumados com shoppings, estádios de futebol, salas de teatro, estacionamentos, hospitais, avenidas congestionadas. Compramos, vendemos o tempo todo, negociamos e tudo isso e muito mais faz parte da nossa cidade, da realidade urbana. O tamanho crescimento buscou a ocupação de novas áreas e a metropolização originou-se. A ocupação das áreas próximas aos grandes centros urbanos despertou a especulação imobiliária e as áreas se tornaram com elevado custo de vida, em subúrbios e periferias. Então, conforme as cidades, né, foram crescendo, as áreas próximas ao centro das cidades onde se concentram a maior parte do comércio, dos shoppings, né, e tudo mais, dos hospitais, avenidas, foram se tornando mais caras. Então, a gente teve uma especulação imobiliária. O que é isso? Um elevado crescimento dos preços dos imóveis. E aquelas áreas mais afastadas, né, que são chamadas de periferias, que são as áreas mais pobres, né, que têm um custo um custo baixo dos imóveis. Metropolização é um processo do crescimento urbano de uma cidade e uma constituição como centralidade de uma região metropolitana. Isto é, uma área composta por vários municípios que congregam a mesma dinâmica do espaço territorial. Então, a formação das metrópoles, né, o fenômeno chamado, a cidade é metrópole, o fenômeno que se formou a metrópole é chamado de metropolização, certo? Áreas metropolitanas ou regiões metropolitanas é um recorte político-espacial complexo que envolve uma cidade central, que é a metrópole, e polariza e dinamiza as demais cidades ao redor, influenciadas pela economia, pelo social e pela política. Então, aquela área onde se tem a metrópole e tem todas aquelas cidades ao redor que dependem da metrópole, aquela área é chamada de região metropolitana ou área metropolitana. Megalópole. Então, megalópole é um termo elaborado para designar uma região ou uma área que ela é super urbanizada, que congrega em torno de si uma articulação entre duas ou mais metrópoles, ou regiões metropolitanas e pequenas cidades, concentrando boa parte da população e dos serviços de um país. A expressão ela foi criada em 1960 pelo geógrafo francês para classificar a região dos Estados Unidos, que envolvia as cidades de Boston, Washington e Nova York. Então, essas três cidades são metrópoles. O conjunto, a junção dessas três metrópoles é chamado de megalópole, certo? Rede urbana. Rede urbana ela pode ser definida como uma interligação entre as cidades que estabelece a partir dos fluxos de pessoas, capitais e informações. Assim, todas as cidades da rede urbana de um país ou de um mundo estabelecem entre si algum tipo de relação que depende da função que cada cidade possui. Então, a rede urbana são aquelas cidades que elas têm um fluxo intenso entre elas, seja de pessoas, seja de mercadorias, seja de informação. Eu vou dar um exemplo, Franca e Ibiraci. A gente tem várias pessoas que saem daqui de Franca e trabalham em Ibiraci, ou que trabalham em Ibiraci, que moram em Ibiraci e trabalham aqui em Franca. Né? Muitas pessoas saem daí e vêm para cá para fazer compras, né? Para comprar as mercadorias. Então, essa relação entre a cidade de Franca e a cidade de Ibiraci é chamada de rede urbana. Hierarquia urbana. Hierarquia urbana é a maneira como as cidades organizam-se dentro de uma escala de subordinação. Na prática, ocorre quando as vilas e cidades menores subordinam-se às cidades médias. As cidades médias são subordinadas às cidades grandes. Por meio da hierarquia urbana, pode-se conhecer a importância de uma cidade e a relação da subordinação
ou influência sobre as outras que estão em volta. Então, a hierarquia urbana é uma classificação de uma escala de uma cidade e outra. Então, embaixo dessa escala, a gente tem as vilas e as cidades menores. Essas vilas e cidades menores, elas dependem das cidades médias. Essas cidades médias, elas dependem das cidades grandes. Então, lá no topo, vamos imaginar uma pirâmide, né? Lá no topo da pirâmide, a gente tem as cidades grandes. No meio da pirâmide, a gente tem as cidades médias. E abaixo, a gente tem as vilas e cidades, certo? Isso é de acordo com a sua importância. Quanto mais importante uma cidade for, quanto mais influência ela tiver, mais alto lá na pirâmide ela vai estar. Conurbação. Conurbação é um fenômeno urbano que ocorre quando duas cidades limítrofes expandem-se ao ponto de encontrar-se compondo um único núcleo urbano. Em algumas situações, as duas cidades crescem até se encontrarem em um ou mais pontos do território. Em outros casos, apenas uma das cidades alcança a outra e acaba por invadir o outro centro urbano. Então, conurbação é quando duas cidades elas crescem na horizontal. Como é que cidades crescem na horizontal? Na construção de casas. Então, elas vão crescendo, 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 até que uma cidade ela chega a encostar na outra. Que o que divide uma cidade da outra ou é uma rua, ou é uma placa, ou é uma cerca, né? Por exemplo, São Paulo e Guarulhos, o que divide a cidade de São Paulo da cidade de Guarulhos é uma rua. De um lado da calçada, você está na cidade de São Paulo. Você atravessa a rua do outro lado da calçada, você está em Guarulhos. Então, quando duas cidades ou uma cresce, né, e encosta na outra, é chamado de conurbação. Então, tem um documentário que fala sobre o crescimento das cidades e a periferização no YouTube, é bem interessante. E vamos para as atividades. 1. Explique o que é o processo de urbanização. Então, vocês vão explicar, né, o que é o processo de urbanização. 2. Defina rede urbana e hierarquia urbana. Então, vocês vão escrever o que é rede urbana e hierarquia urbana. 3. O que e qual a importância de uma metrópole. Então, vocês vão falar o que é uma metrópole e qual a importância de uma metrópole, seja para a região em que ela está, seja para o país, seja para o mundo. 4. E cite 5 regiões metropolitanas do Brasil. Eu citei algumas, vocês podem aproveitar. E 5. Na sua opinião, quais as vantagens e as desvantagens encontradas nos centros urbanos? Então, o que se pode ter de vantagem e o que se pode ter de desvantagem nas cidades? Bom, o prazo de entrega das atividades é até dia 30/8, no domingo. Lembrando que vocês podem enviar durante essa semana, qualquer dia, qualquer horário. Né? Peço que só seja respeitado o prazo, porque como é a última semana do PET, né, eu vou contabilizar as atividades de vocês. E quem não fizer, né, corre risco de uma retenção. É só responder tanto no caderno quanto na apostila. E bons estudos. Estou aqui à disposição para retirar dúvidas de vocês em relação à matéria, em relação aos exercícios. Vocês podem me procurar. Muito obrigada e até